Olá, saúdo você que está nos acompanhando neste momento com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus. É um imenso privilégio poder usar esta ferramenta que Deus nos deu e saber que você está aí do outro lado neste momento recebendo a palavra de Deus. Claro que o nosso desejo e a nossa vontade era que você estivesse aqui junto conosco no templo, mas como isso não é possível neste momento, nós louvamos a Deus por esta oportunidade de, através das redes sociais, compartilharmos da palavra de Deus. Que você possa ser abençoado neste momento por esta palavra que nós vamos compartilhar. O nosso desejo e a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, que ele possa falar ricamente ao seu coração, à sua vida, à sua família e a todos aqueles que receberem da porção da palavra do Senhor nesta noite. Por isso eu gostaria de convidá-los para orarmos neste momento. Em primeiro lugar, adorarmos o nome de Deus através de uma oração e também agradecermos pela vida, por chegarmos até aqui, pelo cuidado e pela provisão do Senhor ao longo desse dia e ao longo de todos os dias das nossas vidas. Sempre temos o que agradecer. É claro que temos que colocar diante do Senhor também as nossas necessidades, mas não podemos esquecer também de sermos gratos a Deus pelo seu cuidado diário sobre as nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus, bendito e louvado é o nome do Senhor, Pai. Exaltado é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus gracioso, Criador de todas as coisas. Adoramos ao Senhor, Pai. Bendizemos o Teu nome, pois o Senhor é Deus. É Senhor sobre tudo e sobre todos. É Criador de todas as coisas. O Deus que sustenta e preserva a vida. O Deus que nos guarda. O Deus real, verdadeiro e presente. Nós te adoramos e bendizemos o nome do Senhor, pois tu és santo. O Senhor é o Deus santo, eterno e perfeito. Deus misericordioso, Deus gracioso. E nós somos também agradecidos ao Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se chegamos até o presente momento, Pai amado, é porque a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas e nós reconhecemos isso. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos poupado, o Senhor tem preservado a vida, Pai. Nós te louvamos pela oportunidade de poder compartilhar da palavra do Senhor. Que o Senhor ilumine nossa mente, os nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, da Tua vontade, dos Teus preceitos para as nossas vidas. E que o Senhor também, Pai amado, esteja perdoando-nos de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas, de todas as nossas transgressões, pois nós somos falhos, nós somos errantes, ó Pai, e muitas vezes nós temos desagradado, desobedecido ao Senhor. Por isso nós te pedimos perdão neste momento, ó Pai. Nós oramos no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus. Amém. E eu quero convidá-los para nós meditarmos na palavra de Deus neste momento, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Apenas um versículo da palavra de Deus, mas um versículo que nos traz profundas e preciosas lições para as nossas vidas neste momento em que nós estamos inseridos. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Nos diz assim a palavra de Deus: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Palavras do Senhor Jesus. Queridos, se nós formos fazer uma reflexão nos nossos dias e pensarmos qual tem sido a marca dos nossos dias, inegavelmente, aquilo que tem marcado os nossos dias é o medo. As pessoas estão com medo. Medo de se contaminarem, medo de ficarem doentes, medo na questão da saúde, medo na questão financeira. As pessoas estão com medo umas das outras. O medo tem tomado conta de muitos corações. O medo tem tomado conta de muitos lares, de muitas famílias, de muitas vidas. E aliado ao medo, em virtude daquilo que nós estamos vivendo, existe também a preocupação e a incerteza com relação ao futuro e com relação à própria vida. Como será? Como vai ser? Nós não sabemos. Nós não sabemos. E frente a esta realidade que nós estamos vivendo, nós observamos que algumas pessoas estão revoltadas. Existem pessoas que estão revoltadas contra Deus, contra o mundo, contra tudo. Simplesmente revoltadas em virtude do contexto. Em contrapartida, existem outras pessoas também que estão encarando esta realidade que nós estamos vivendo com resignação. Mas a grande verdade é que falar de sofrimento não é uma coisa muito bem-vinda. Falar sobre o sofrimento é algo que não soa bem aos nossos ouvidos. Nós não gostamos de ouvir sobre isso. Nós não gostamos de ouvir a respeito desta realidade. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós nos voltamos para aquilo que Cristo nos ensinou enquanto Ele esteve aqui na face da terra e continua nos ensinando mediante a palavra de Deus, nós observamos que o Senhor Jesus, Ele provocou uma verdadeira revolução cultural no seu tempo, ao ensinar lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. E Jesus ensina ali comportamentos que conflitavam com o pensamento filosófico daquela época. Naquele contexto, naqueles dias, naquele período, para os judeus que guardavam a lei de Deus, humildade e sofrimento não podia ter espaço em suas vidas, porque eles se julgavam salvos, eles se julgavam verdadeiros, obedientes a Deus em virtude da lei. Por isso, não se podia falar sobre humildade, não se podia falar sobre sofrimento, e quando se vivenciava algum sofrimento, era como se Deus deixasse de manifestar da sua bondade, da sua graça, é como se a pessoa estivesse vivendo em algum pecado e por isso ela estava sofrendo, porque o homem não pode sofrer. E hoje, infelizmente, a situação continua a mesma. Eu digo infelizmente porque existem muitas igrejas que estão aí proclamando bênçãos e vitórias sobre a vida das pessoas, só que estão negando a realidade do sofrimento do ser humano. E para justificarem aquilo que estão pregando, eles buscam no espírito filosófico e religioso dos tempos de Jesus bases e fundamentos para uma fé sem dor, para uma vida sem tristeza e uma existência sem agonias e sem sofrimentos. No entanto, o nosso Senhor Jesus não nos ensinou isso. O texto lido está inserido como as últimas palavras de Jesus entre os seus discípulos, num contexto amplo, num contexto maior, como sendo um dos últimos ensinos de Jesus aos seus discípulos. E ensinando aos seus discípulos e ensinando também a nós que estamos meditando na palavra de Deus hoje,
nós observamos Jesus dizendo assim, em primeiro lugar: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisas? O que Jesus estava dizendo? Sobre o que Jesus falava? E aí nós precisamos fazer uma leitura um pouco mais ampla, uma leitura do contexto em que este texto se encontra inserido. E nós vamos observar que no capítulo 14, Jesus proclama aos seus discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, que Ele é o único caminho que nos liga a Deus. Ele é o único caminho que nos reconcilia com o Pai. Jesus é o único meio de termos um relacionamento que de fato agrade a Deus. E depois, ainda no capítulo 14, Ele consola os seus discípulos com a promessa da vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui é Paráclitos, Consolador. Então ele conforta os discípulos falando a respeito da promessa do Consolador que viria sobre eles. Agora diga para mim, quem precisa de um Consolador? Por que nós precisamos de um Paráclito? Por que nós precisamos de um Consolador sobre as nossas vidas? No capítulo 15, Jesus conta a parábola da figueira e dos ramos. Ele é a figueira e os discípulos são os ramos. E nada podem fazer distantes dele, sem ser nele, sem estarem ligados a ele. E ainda no capítulo 15, Jesus instrui sobre o amor mútuo e o relacionamento do cristão com o mundo. Porque nós, mesmo cristãos, nós não estamos inseridos em uma redoma espiritual. Nós estamos inseridos no mundo para sermos sal, para sermos luz. E no capítulo 16, Jesus ensina sobre a obra do Consolador, do Paráclito, do Espírito Santo, que viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. E Jesus continua ensinando, falando a respeito da sua partida e revelando aqui o imenso amor do Pai. É sobre isso que Jesus falava. Diante de tudo isto e terminando estes teus ensinos, Jesus diz: essas coisas vos tenho dito, essas coisas eu tenho ensinado para vocês, essas promessas, essas verdades, para que vocês creiam nelas e tenham paz em mim. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. A nossa paz está nele. Não é na nossa saúde, não é no nosso conforto, não é nas nossas riquezas, não é nas coisas materiais. Apesar dessas coisas serem boas e necessárias, mas a nossa paz está em Cristo Jesus. E a paz que Cristo nos oferece não é a ausência de problemas ou lutas ou dificuldades na vida. Porque Jesus continua o seu ensino dizendo, falando também a respeito da realidade do sofrimento como sendo algo presente no ser humano. Quando ele diz, em primeiro lugar, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Mas depois Jesus diz também, no mundo passais por aflições. Duas coisas muito importantes nós vemos aqui. No mundo. Isso quer dizer que nós, mesmo tendo a alegria da salvação, a certeza da nossa salvação, e esse é o diferencial da fé reformada, nós temos certeza da nossa salvação. Isso não é arrogância, isso não é soberba espiritual, não. Nós temos essa certeza por quê? Porque a nossa salvação, ela depende da obra que Cristo realizou. Não dos nossos esforços, não da nossa dedicação, não do nosso querer, mas ela é uma obra graciosa de Deus aplicada em nossas vidas, mediante o sacrifício de Cristo, mediante a obediência perfeita de Cristo ao Deus eterno e todo-poderoso. Então nós temos essa certeza. Nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza da morada celestial, nós temos a certeza que somos cidadãos do reino dos céus. Mas queridos, mesmo assim, mesmo tendo essa certeza, mesmo tendo esta alegria,
nós não somos tirados deste mundo. Nós não estamos alheios à realidade presente, à realidade que o mundo vive. Muito pelo contrário, continuamos nele, inseridos dentro desta realidade, no mundo. É aqui que nós estamos, neste mundo que sofre, neste mundo que tem lutas, que tem dificuldades e alegrias também. Mas Jesus diz: no mundo passais por aflições. Aflições. O Senhor nos mostra aqui que no mundo no qual nós estamos inseridos como salvos, mas ainda estamos aqui no mundo existem aflições. A vida, ela é composta por momentos bons, por conquistas, por vitórias, mas existem também lutas. Existem também problemas, dificuldades, enfermidades, falta de dinheiro, pandemias. Essas coisas existem, aflições. Mas Jesus diz: no mundo passais por aflições. A palavra passar nos dá a ideia aqui de temporalidade. Passar quer dizer que não é permanente. Jesus não disse aqui: vós permanecereis em aflições, vós ficareis permanentemente em aflições. Não, Jesus disse: passais, mostrando aqui que o sofrimento que nós estamos enfrentando hoje, ele não se perpetua, ele vai passar. Embora tenhamos de passar por ele, como nós estamos passando agora, não sabemos quanto tempo ainda vai durar esta pandemia, quanto tempo ainda vai durar esta preocupação, quanto tempo ainda vai durar esse distanciamento social. Não sabemos qual a sua dimensão, não sabemos qual o seu peso ou mesmo a sua consequência sobre as nossas vidas. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: a aflição, a dor, a luta, o sofrimento que vem, passa. Ele não permanece sobre nós. Esta é a certeza de todo aquele que crê nas palavras de Jesus. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Passais por aflições. Elas passam. Elas existem, mas elas passam. Jesus não nega a realidade do sofrimento. Mas Jesus nos faz aqui neste texto também, aos discípulos e também a nós, uma recomendação, uma orientação. Ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Depois de dizer tudo isso, Jesus faz uma recomendação: mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo quer dizer, não é você ficar alegre e feliz neste contexto. É claro que não. Eu seria leviano se dissesse isso. Como estar feliz? Como que eu estou feliz aqui pregando? Estou grato a Deus por esta oportunidade, mas triste, porque eu olho para todas essas cadeiras que nós temos aqui e você não está aqui. Eu visito alguns irmãos e tenho que ficar do portão do lado de fora e os irmãos do lado de dentro, distantes. Temos que orar pelo telefone, graças a Deus por isso, mas nós não estamos felizes passando por isso. E Jesus diz: tende bom ânimo. Jesus está dizendo aqui: não desanime, não se entregue, não se deixe levar pelas torrentes e tempestades que estão nos afligindo agora. É isso que Jesus está dizendo aqui quando ele fala: mas tende bom ânimo. Não desanime, não desista, não abandone, não se deixe levar por essa tempestade. Há uma pedagogia divina nas aflições. Quer queiramos ou não, o sofrimento é pedagógico. O sofrimento nos ensina. E nós aprendemos com o sofrimento, muito mais com o sofrimento, em virtude da nossa pecaminosidade, da nossa
do nosso orgulho, da nossa soberba, aquilo que é natural de um coração pecaminoso. Por isso o sofrimento ele é pedagógico. Tantos livros foram escritos por homens de Deus, foram e ainda são escritos por homens de Deus, os quais nos mostram como o sofrimento é pedagógico, como o sofrimento nos ensina a amadurecer, a crescer, a estarmos mais próximos de Deus, a buscarmos mais a Deus, a nos humilharmos verdadeiramente diante de Deus. C.S. Lewis, escritor britânico, cujos livros deram origem a uma série de filmes que eu creio que muitos conhecem, As Crônicas de Nárnia, ele descreve o sofrimento em meio à dor devido à morte da sua esposa com câncer. Podemos citar ainda John MacArthur, pregador e teólogo norte-americano, uma obra dele cujo título é O Poder do Sofrimento. E nessa obra, MacArthur, ele traz algumas lições. Ele diz que o sofrimento produz em nós uma nova compreensão de Deus. E ele cita Jó, capítulo 42. Ele nos ensina que o sofrimento produz uma nova alegria. E ele cita 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 7. Ele nos ensina nessa obra que o sofrimento intensifica a glória futura. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Ele diz que o sofrimento traz o real consolo. 2 Coríntios, capítulo 1, 3 a 4. Ele diz que o sofrimento possui sabedoria, produz em nós sabedoria. Jó, capítulo 28. Ele nos ensina nessa obra que o sofrimento produz em nós a verdadeira humildade. E ele cita Tiago, capítulo 1, versos 9 a 11. Nós aprendemos com o sofrimento. Assim como um soldado que volta da guerra exausto, ele recobra as suas forças quando o seu comandante lhe dirige uma palavra de ânimo, possamos nós também, nós que cremos em Jesus, recobrar as nossas forças com as suas palavras, quando ele diz, mas tem de bom ânimo, não desista, não desanime, não se entregue. Alguns perguntam, por que será que Deus não nos livra, não nos poupa deste sofrimento, se Ele tem poder para fazer isso? Eu particularmente, creio que o fato de passarmos por aflições neste mundo, da forma como nós passamos, é justamente para oferecermos amor, carinho e consolo para com aqueles que também sofrem. Porque o sofrimento nos torna pessoas mais solidárias umas com as outras. Porque o sofrimento é pedagógico. Nós sabemos hoje o valor de um abraço, de um aperto de mão. Nem mesmo um sorriso nós podemos dar, porque quando nós saímos na rua, o nosso rosto está tampado, coberto com a máscara de proteção facial. Então hoje nós estamos aí valorizando um sorriso, um aperto de mão, um abraço. E o sofrimento nos ensina o quanto isso é importante. E Jesus finaliza nas suas palavras aqui, no verso 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus, ele deixa momentaneamente a glória eterna dos céus, se humilha, assumindo forma humana, vivendo completamente santo, sem pecado, em meio a pecadores, onde ele é perseguido, humilhado, açoitado, condenado e morto injustamente. Mas Jesus venceu o mundo, e isso ele fez por causa da sua igreja, a igreja que é comprada, redimida pelo precioso sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aliás, tudo aquilo que Jesus realizou aqui na face da terra, ele não fez por ele,
Ele fez pelos seus eleitos, por aqueles que Ele amou desde a eternidade. Assim, a igreja, hoje, ela repousa nesta confiança de ser vitoriosa em toda e qualquer circunstância, inclusive sobre a própria morte. A igreja, ela crê na companhia constante do seu Senhor. A igreja confia na sua permanente ajuda. A igreja aguarda o poderoso dia da ressurreição. E isso por quê? Porque o Senhor da igreja venceu o mundo. Eu venci o mundo. E eu finalizo essa nossa reflexão neste momento, dizendo que tristeza, dor, sofrimento, morte e tantas outras coisas tristes, dolorosas e negativas deste mundo não mais existirão no grande e eterno dicionário de Deus, o nosso Pai Celestial. Sabe por que eu digo isso? Porque todas estas palavras, todos esses sofrimentos, podemos assim dizer, foram banidos por Jesus na sua morte redentora, na sua poderosa ressurreição, na sua grandiosa ascensão aos céus, onde Ele reina agora e para todo sempre. Por isso Ele pode dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos inseridos no mundo, estamos passando por aflições, sim. O que nós devemos fazer? O que nos cabe agora é confiar na palavra de Jesus e termos bom ânimo. E isso, não porque somos fortes suficientemente para isso, mas por causa de Jesus, por causa da fé nele, que venceu o mundo, que venceu a morte. Tenha bom ânimo. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, agradecidos pela palavra do Senhor compartilhada neste momento, e que nós possamos crer e confiar nas palavras do Senhor Jesus, pois nele nós encontramos paz, mesmo inseridos neste mundo como nós estamos neste momento, mesmo passando por aflições como nós estamos passando neste momento, mas em Cristo Jesus nós temos paz. Nele nós podemos ter bom ânimo. Não deixe, Pai querido, que nenhum daqueles que são teus venha desanimar, venha desistir, venha se entregar, mas que nós continuemos firmes, lutando, fazendo aquilo que nos cabe, crendo e confiando naquele que venceu o mundo, naquele que venceu a morte, naquele que subiu aos céus e está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que intercede pela sua igreja, pelo seu povo, pelas nossas vidas, Pai. Dá-nos essa paz, a paz de Cristo, não a paz do mundo, não a ausência de problemas, de lutas ou dificuldades. Não é esta a paz que Cristo oferece. É a certeza da sua presença, do seu cuidado, do seu conforto e do seu amor, hoje e todo sempre. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. É a nossa oração, nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.